Está com 0 espectadores no momento, então vamos só copiar o link aqui, já copiei. E aí vou espalhar aqui no WhatsApp, vou começar por aqui. Tá bom? Espalha aí por onde você conhece, eu vou botar primeiro em você, aí no chat contigo. Manda pra mim, que aí eu já vou colocar e vou... Já mando também lá nos stories. Ao vivo. Agora. Você me mandou o link? Agora, peraí. Tá aí. Eu tô sem treino ainda em relação a essas coisas. Eu preciso lembrar, eu não Então agora generalizei. eu vou mandar para a Abraça, PCDs contra o Fascismo, Grupo da Família, Neurodivergentes. Quando a sua mãe não assiste, é porque o negócio é ruim mesmo, né? A minha mãe não assiste mais, né? Então. A tua mãe está assistindo aí de algum lugar que ela esteja, né? Ai, a minha mãe deve estar se divertindo. E as Então, atrapalhadas da minha vida, a minha mãe deve estar se divertindo muito. tem 0 espectador. Não sei se a gente espera chegar algum espectador novo, né? Além de nós dois, ou se a Você gente vai começa logo. editar depois ou você vai colocar simplesmente assim? Não, ele vai rolar ao vivo, né? Vai estar público ao vivo, e depois eu coloco no privado, faço o download e dou uma editadazinha para tirar esse começo Não, meio, então né? não tem problema. Eu estou mandando aqui para todo mundo, vou botar no. Deixa eu botar aqui no. Tem que mandar para mim mesmo. Vamos poder fazer isso pelo WhatsApp agora. Espera aí, vou voltar. Tem como a gente criar o link numa próxima vez Antecipado, né? antecipado, Eu pois é. pensei em fazer isso, mas aí o problema disso é o seguinte, é que se eu ligar o link antecipado, eu não posso transmitir por aqui, porque aqui, por definição, ele cria um link novo, entendeu? Entendi. A minha câmera desligou rapidinho, mas é porque eu vim aqui Desligou para o aí. story do Instagram, tá? Certo. Eu estou aqui no Instagram. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu pegar aqui o link. Pronto, mandei para mim mesmo. Vou botar no Não, meu não, vou pegar seu status. perfil mais fácil. Tô falando, tô de treinada nessas coisas. Eu vou botar um post compartilhado contigo, Que agora aí com o eu link. vou pegar a foto daqui e vou Aliás, linkar. acho que basta aquele post mesmo, né, não? É, Que já estava, eu só eu só ponho vou nos usar a stories. figurinha, A gente põe nos a stories. figurinha de link. É legal mandar também para quem está. Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Tchum. Isso tudo nós estamos ao vivo, mas como tem 2 espectadores, já ao lado 2 espectadores, Olá, dois espectadores. Não tu tá, consigo tu ver. tá sem Minha câmera. câmera voltou? Ainda Não, não, agora ainda vai não. voltar. Deixa eu Tenham colocar nos paciência stories. comigo, porque eu também estou aprendendo a ter. Pois é. Eu tenho paciência comigo mesmo por uma questão de sobrevivência, porque se eu fosse ao vivo agora. Na verdade, sabe por que que eu estou tendo paciência comigo? Porque eu quero fazer foto e vídeo dos meus bonecos com as minhas mãos. Então, eu preciso parar de machucar as minhas mãos. Preciso parar de machucar meus dedos. Então, eu estou aprendendo a ter paciência comigo para parar de machucar meus dedos para tirar umas fotos bonitas. Tem isso, né? Cada um com seu hiperfoco, cada um com a sua vida ruim. Facebook, falta só o Facebook que a gente começa. Tá bom? Paciência, paciência. Agora é um espectador, porque o outro ficou sem paciência com essa nossa conversinha Devia mole. ser a Mariana. Deixa eu ver onde foi que eu A coloquei Mariana isso. sai muito rápido. Pronto, agora eu vou editar a publicação e tacar o link na publicação. Ok. Agora, ao vivo, com Ana Karine Magalhães, e colar e pronto. Tá espalhado para tudo que é canto, então Então, acho que a gente só começa, né? vamos.
tem 3 espectadores, eu acho que é gente suficiente para a gente começar a falar desse assunto tão espinhoso. A Mariana, eu já coloquei a imagem dela sabendo que em algum momento ela ia aparecer, nem que fosse a voz. Ah, Mariana. Hoje ela comprou uma garrafa de água do TikTok. Aí foi, que vem A com a garrafa que marquinha, as vem com a blogueiras marca. usam no TikTok. Não, que as Ah, blogueiras tá, usam porque no é TikTok. trend, né, e tal, que o pessoal É, chama, né? É, tá certo. terrível. E, Eu não e, tô pronta e, para ser mãe de adolescente. mas ela tá virando adolescente, né? Que tempo para passar rápido, cara. Ela tá adolescendo legal. Ela está entrando na farra do autismo leve. É. E essa história, Mas, hein? Quando a gente fala em gravar um vídeo, você rapidamente desenterra uma treta da internet e manda para mim, aí sempre eu pego gás nessa história das tretas. Da outra vez foi a história da aba, depois foi a história da a constelação familiar, né? constelação familiar. Constelação familiar estava Tem que assim ser uma no auge treta, quando né? a gente veio falar sobre. Sempre tem. E aí a gente precisa explicar para as. Não, vamos fazer o seguinte: vamos se apresentar primeiro. Vamos se Vamos apresentar. apresentar esse é realmente um episódio piloto. Vamos nos apresentar. Caiu o teu microfone por algum motivo aí, fez. Minha sogra me ligou. Ah, Minha sogra me ligou. tá certo. Sempre as sogras, né? Ah, a minha sogra assumiu o posto de minha mãe, né? Depois Ah, que eu tem fiquei isso. órfã de mãe. Então ela me liga todo dia. Tá certo. Inclusive, ela deve ter me assistido ontem. Mas enfim, vamos às apresentações? Você Vamos lá. começa ou eu começo? Você começa, você começa. Você é mais Então famosa do vamos que lá. eu. Não sou, não. Então, eu sou Ana Karine Magalhães, eu sou autista, estou em investigação de TDAH e altas habilidades de superdotação. Eu sou mãe da Mariana, eu acho que esse é o meu rótulo mais importante, porque foi a Mariana que me fez mudar completamente a minha perspectiva sobre saúde mental e sobre vida. Ser mãe da Mariana foi o marco da minha vida, né? Eu sou artesã, sou graduanda de biomedicina, eu sou a pessoa que faz a recepção, né, nas redes sociais da Casa da Esperança. Se você já falou em algum momento no direct ou no privado da Casa da Esperança, você falou comigo. Eu sou um projeto de influencer neurodivergente, porque eu estou constantemente tendo crise de ansiedade por falar em público. E eu sou a pessoa que alimenta o interesse do Alexandre Costa em tretas da internet. Todo mundo vai começar a pensar que nós somos 2 treteiros, assim, né? Que a gente só entra nas tretas. Mas eu acho importante a gente definir essa questão da treta, depois a gente apontando as questões do mercado do autismo. O mercado do autismo, ele precisa ser exposto com muita frequência, porque É. ele é muito predatório, ele é extremamente complexo, É e vulnerável à principalmente, treta, né? Muito vulnerável à é, treta. ele é voltado para uma população muito vulnerável, financeira, emocional e psiquiatricamente. Uhum. E às vezes a Então, pancada vem dos psiquiatras. a pancada vem de todos os lados. Então, assim, eu acho importante a gente deixar claro que as tretas que eu trago, elas são principalmente preocupadas com isso. Eu vejo muita coisa sendo vendida. Eu tenho uma facilidade muito grande para ver padrões, né? Padrões de comportamento. E isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez me interessar por pesquisar sobre análise do comportamento, porque eu achei divertido a forma como eles organizam esses padrões. Se observa e se registra. É muito Apesar de eu, bonitinho. apesar de eu discordar de várias questões da análise do É, comportamento a análise do aplicada. comportamento é uma mitologia muito bem montada, né? Sim. E aí, eu vejo esses produtos sendo lançados com vários gatilhos para uma população que muitas vezes não consegue pensar se aquilo é viável realmente, Uhum. né? E as pessoas absorvem com muita velocidade. Eu gosto de dizer, eu tenho duas versões sobre a comunidade do autismo, e aí não é a comunidade autista, é a comunidade do autismo. É aquela que envolve profissionais, pais, cuidadores e pessoas autistas. Turma É toda. que ela é uma comunidade treteira. Mas, para deixar mais suave, eu digo que ela é uma comunidade biopsicossocial e psiquiatricamente muito democrática. A Então, a gente gente tem tem três que ter muito camadas, né? cuidado. A gente tem 3 camadas de gente debatendo nesse campo. A gente tem os pais, que eram originalmente quem trouxe o assunto a público, né? Sim, Porque os terapeutas que trabalhavam com isso nos anos 60
era outro movimento, né? Era uma coisa muito restrita mesmo, pouca gente dando diagnóstico, era considerado uma coisa muito rara, uma ocorrência, um fenômeno de ocorrência rara, o autismo, nos anos 50, Tem um 60, trecho 70. bacana no livro do Andrew Solomon, O Longe da Árvore, em Esse que livro é ele diz espetacular. que. E aí ele fala sobre um médico que estava fazendo residência no hospital e o professor se chamou para ver uma criança autista. Assim, olhem bem, observem bem. É provável que vocês nunca mais vejam um desses. Uhum. Pois Você é. tem Olha noção só, da raridade. é, e aí a gente tem estereótipos na cabeça do autismo que vêm de filmes que a gente viu. Primeira vez que eu vi um autista, ele tinha a cara do Dustin Hoffman, né? Naquele filme Rain Man, em 1988, 5 anos antes de eu começar a trabalhar com autismo. E eu era menino, né? Porque em 88 eu não tinha saído do ensino médio ainda, segundo grau na minha época, né? E fui ver com meu pai esse filme e nunca esqueci, porque me marcou profundamente. Mas deixa eu me apresentar também, né? Meu nome é Alexandre Costa e Silva, eu sou psicólogo e esse ano vai fazer 30 anos que eu trabalho com autismo. Desde 1993, na fundação da Casa da Esperança. Eu comecei lá como um cuidador, vamos dizer assim, Hoje a gente chamaria de acompanhante terapêutico, né? um amigo qualificado, ou talvez hoje esse fosse o nome, né? Mas na época nós éramos gostadores profissionais, digamos assim, né? Eu não era nem psicólogo ainda, quando eu comecei a trabalhar com autismo, me tornei psicólogo 10 anos depois, né? Porque eu tenho déficit de atenção, então eu sempre digo, uma das coisas que eu coloquei na descrição desse podcast é que não tem nenhum host normal. Vai surgir um monte de gente aqui nessa turma, né? Vai surgir a Celiane Xavier, vai surgir o Sávio Mota, né? Que são autistas. Vão surgir outras pessoas também do nosso grupo, do nosso coletivo Neurodivergentes, que a gente vai convidar. Cada um à sua vez, para não fazer aquela bagunça que a gente costuma fazer, que é divertida, mas às vezes fica confusa, né, para quem está assistindo. E hoje eu trabalhei já com praticamente todos os pontos do espectro. Eu sou casado com a doutora Fátima Dourado, que é psiquiatra aqui em Fortaleza, casado há mais ou menos 29 anos. Só passou um ano da Casa da Esperança sem a gente ser casado. Logo a gente se abofelou, união estável até hoje. A gente até vai casar logo, porque acabar com essa putaria, né? Então, eu tenho déficit de atenção. Meu diagnóstico foi feito ainda na juventude, acho que eu tinha 23, 24 anos, quando eu recebi esse diagnóstico. E eu acho que perto dos 30 eu recebi o diagnóstico de altas habilidades também. Muitas pessoas tentam impingir a mim estar no espectro, né? Então você diz assim, eu sou mãe, eu sou autista, e eu fiquei com vontade de dizer, eu sou psicólogo, eu sou pai, eu não sou autista, porque no sentido daquele quadro aquele programa de humor, Cacete e Planeta, tinha aquele quadro do Vanderlei na sauna gay, né? Que sempre Ah, dizia, eu lembro terminava dizendo, disso. eu não sou gay, né? E eu tô sempre tendo que dizer isso, eu não sou autista, né? Porque Mas se você chegar numa reunião do Neurodivergente e perguntar, se você disser, levante a mão, quem acha que Alexandre Costa é autista? Não fica uma mão baixa. eu faço isso toda semana só para me divertir, assim, sabe? E aí depois eu ponho a culpa no Freud, né? Eu acho que é só transferência mesmo. Porque, assim, o déficit de atenção, ele tem. Não que eu seja freudiano, deixa eu só deixar claro aqui, né? Meu campo Defenda-se. de trabalho é psicologia cognitiva, né? Obviamente que se você não passar por Freud, você. Acho que você nem entende psicologia direito. É muito importante entender Freud. Entender e rejeitar também, como eu disse. Mas é importante. Mas voltando, né? É, eu não sei mais o que eu estava falando, cara. É foda atuar sua deficiência assim, em público, mas eu já estou acostumado a fazer. Mas é importante, tá bom? Mas É você que puxa importante. minha cordinha, o que eu estava Você dizendo sabe que eu mesmo? me divirto muito com uma coisa, e a Fátima, eu encontrei com a Fátima, né, em Fortaleza agora, e ela riu porque as pessoas falaram para ela que eu digo que se você se identifica com alguma das minhas dificuldades ou com alguma coisa que eu escrevo nas minhas postagens, me chama no privado que eu te passo o contato da minha psiquiatra e ela é maravilhosa. E as pessoas realmente pedem o contato da Fátima e procuram a Fátima. Pois e aí tem muita gente que fala que lá na Casa da Esperança a gente incentiva a farra do autismo leve, né?
Tem gente que fala assim, passou na calçada, o Alexandre Batista, a Fátima Batista vira autista na mesma Exatamente, hora. dá Tem uma gente que aula. fala isso. Né? E não, a gente não faz isso dessa maneira irresponsável. E houve um post que a gente não vai citar o nome e nem vai mostrar foto, nem nada, nem link, nem nenhuma coisa dessas, porque o cara parece que é esquentadinho, né? E a reação dele a um comentário que foi feito exatamente dessa maneira, sem citar o nome dele, indica um pouco que ele não está baseado em nenhuma evidência para afirmar o que ele afirmou. E essa é a treta de hoje. Né? Pois é. Ele Deixa não eu está baseado. contextualizar bem a treta, Contextualiza né? aí. Porque eu fico, Você que pescou a treta, agora mostra. à medida que eu fui falando sobre autismo e à medida que eu fui pesquisando e fui conversando com autistas, eu fui desenvolvendo amizade com muitas pessoas e você vai se espalhando os galhos da árvore, né? E eu vi uma confusão que estava acontecendo. Uma amiga postou o apoio dela a uma pediatra que fez uma postagem repudiando a postagem de outro profissional sobre pessoas que fingem ser autistas para ter privilégios. E o grande questionamento da pediatra, né, da profissional, era em que mundo alguém acredita que ser autista oferece privilégios, uma vez que o próprio diagnóstico de autismo é feito baseado em prejuízos. É. E esses O prejuízos, que eles têm um é excessivo, impacto. na minha concepção, é excessivo basear isso só em prejuízo. Embora, Pois é, se você definir como transtorno, você tem que começar de por onde a pessoa sofre, né? E frequentemente exatamente. a gente tem que ter esse enfoque para dar um diagnóstico para a gente adulta, porque tem um tipo de autismo, tem um livro que eu estou lendo agora chamado Masking Autism. Eu vou já olhar aqui o nome do autor para poder dar a referência correta. Que ele tem uma forma de autismo que era conhecido há bem pouco tempo como autismo de menina. E é um nome Certo. inadequado para isso, é inadequado porque nem todas as meninas têm esse tipo de autismo e nem esse tipo de autismo ocorre só em meninas, entende? Acontece em Sim, pessoas que interagem, que têm uma performance social relativamente boa, como você que craqueou as redes sociais, craqueou os algoritmos, né? Tem pessoas que têm essa. Só que elas usam operações analíticas, operações corticais extremamente custosas em termos de energia para realizar essa performance suave o custo aos é olhos das exatamente pessoas. esse. O E o córtex custo é pré-frontal, altíssimo. ó. Ele faz a ponte, o córtex pré-frontal faz a ponte em situações que numa pessoa que não é autista, né? Eu nem vou muito na direção de chamar de neurotípico, porque as pessoas são tão diferentes que botar tudo no grande saco do neurotípico, eu acho que é perda de tempo. É só para a gente se diferenciar deles, né? Da Sim, normalidade. E eu acho isso bom, porque eu tenho um déficit de atenção, eu não sou normal, definitivamente, não gosto da ideia de ser normal, né? Me sinto aprisionado na normalidade. Adoro ser como eu sou, apesar de eu ter prejuízo nisso, porque, enfim, eu não escolhi ser assim, de certa maneira, né? Mas eu também não escolheria não ser. Essa aqui é a coisa da neurodiversidade. Eu não queria ser diferente do que eu sou. eu penso um Eu, pouco diferente sobre me dá não uma dor de ser. cabeça. Tem aquela Se eu, pergunta sempre, se tivesse uma pílula hoje para curar o autismo, você tomaria? E aí eu sou rígida demais, pragmática demais. Eu lembro até quando eu fiz o último teste, o último coeficiente do Byron Cohen de autismo, a gente fez hum, essa brincadeira, né? uhum, E é, eu penso o seguinte: isso existe? Tem alguém trabalhando nisso? Isso vai existir nos próximos 10 anos? Por que diabos você está me fazendo essa pergunta? É tão sem sentido. é, e ainda Eu não tem consigo sequer considerar a possibilidade de acontecer, de eu tomar uma pílula de alguma coisa e eu me encaixar no que eles chamam de normalidade. uhum, Para mim, teria, a teria simples o risco de ideia, ela não faz você sentido. teria o risco de você não se reconhecer, né? Você se olhar no espelho, que nem aquele cara que vai no médico e diz assim, doutor, eu tô com problema de memória. E aí o médico disse, há quanto tempo você tem esse problema? Ele disse, mas que problema? A gente perde a dimensão de quem a gente é, né? Se a gente buscar uma normalidade inalcançável. Essa coisa da normalidade é outro mito. A gente vive criando mitos, né? A humanidade tem um superpoder, independente da sua filiação tribal, neurotribal, digamos assim. A humanidade tem um superpoder que é de criar realidades sociais, né?
A gente o tempo todo Exato. inventa coisas que não existem no mundo natural e que passam a existir porque a gente acredita nelas. Como dinheiro, por exemplo, né? É o exemplo mais clássico desse fenômeno que eu estou me referindo, de realidade social. Então, da mesma maneira que as pessoas criaram um conceito que é difícil de entender, para muitas pessoas da minha geração, é mais fácil para mim porque eu sou terapeuta, mas o conceito de trans não binário é um troço que as pessoas falam, como que é isso? O que é você não ser nem homem nem mulher? O que é isso? Né? O que significa isso biologicamente? No momento que a gente ainda não avançou muito nessas pesquisas biológicas, significa muita coisa biologicamente não, mas do ponto de vista existencial significa tudo. Significou a Muita pessoa coisa. que não tinha lugar simbólico, né, passar a ter, porque tem uma comunidade que valida isso e que a pessoa se sente bem com isso. Então, eu acho que tem Você uma sabe confusão. que esses dias eu estava conversando com o encarregado de um equipamento turístico, né, nacional. E aí ele estava falando sobre duas pessoas com deficiência que foram até lá, né? E eu achei muito interessante a forma como ele quis se validar em função da situação, que ele me disse que uma pessoa reclamou, porque não tinha como fazer o passeio completo, porque era uma pessoa com cadeirante, com deficiência física, e que já existia tecnologia, e se a tecnologia existia, a tecnologia tinha que estar disponível, Uhum. né? E outra pessoa, na semana seguinte, foi até lá e disse: Ah, mas eu sei que eu tenho uma limitação. Eu não posso querer fazer o que as outras pessoas fazem. E aí entra perfeitamente nessa questão desse rótulo, dessa importância do seu nicho social. Você saber que você fisicamente você não pode, mas a tecnologia te permite. Se a tecnologia te permite, é uma adaptação razoável. Não é você querer ser o que você não é, querer pertencer ao que você não pertence. É É uma você. adaptação razoável que já está disponível para você e É, que você tem o direito de pleitear. é verdade. É verdade. Essa é uma questão que é muito controversa ainda, e ela tem uma tangencialidade com a história do autismo, porque os autistas são conhecidos por não incorporarem os padrões sociais estabelecidos de uma maneira orgânica e impensada. Por quê? Porque eles têm que pensar o próprio caminho. Eles não funcionam no automático como a maioria das pessoas que, bom, eu nasci, eu tenho pinto, eu sou homem. É um fato da vida, ninguém questiona isso. Alguns autistas têm que pensar isso, tem que passar pelo córtex essa parada. Tem Exatamente. esse roteamento e a pessoa diz: Eu não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher. Às vezes eu me sinto homem, às vezes eu me sinto mulher, às vezes não me sinto nenhum dos dois. E aí a pessoa, mas o que é isso? E aí diz: Não existe, mas deixa eu inventar aqui. E a comunidade cria, né, várias categorias e vão criando espaços de conforto para essas pessoas que se sentem deslocadas. Por isso que existe uma interseccionalidade entre a comunidade trans, comunidade LGBT em geral e a comunidade autista. Né? É muito comum, especialmente homens trans na comunidade autista. Né? E assim, Ah, mas com relação à treta, né? a gente fugiu da treta um pouco, mas eu Fugiu um achei muito, pouquinho. muito bacana essa nossa Pois é. conceitualização. Então, assim, em relação à treta, o que aconteceu foi que houve essa postagem sobre pessoas que fingem ser autistas para ter privilégios. E a comunidade ficou empolvorosa, porque muita gente concorda, né? A Eu gente tem vi. muitos pais, principalmente de autistas, com maior comprometimento, com deficiência intelectual, com comorbidades que exigem muito mais suporte, políticas públicas, coisa que a gente raramente tem. Sim. E a gente sabe que esses pais têm uma questão com ativistas, principalmente, que têm um nível de suporte menor. Deixa eu Aí só eu ver se minha vi. filha está inteira. Tá viva. Não gritou, tá tudo bem. Tá certo. Então, Eu, a gente já tem hum, dentro da comunidade essa questão há muito tempo. Eu mesma, uma vez, fui abordada por um pai, eu estava conversando com uma outra autista na Casa da Esperança, eu não vou me lembrar quem era, a gente estava aguardando a reunião do grupo. E um pai, mas vocês são autistas? Não. Vocês são autistas de querer aparecer. Autista é meu filho, que não fala, come é. direito, não vai ao banheiro. Então, a gente já tem essa questão. E aí Quem é houve, você, quem é como você para sempre, dizer isso que é mexe com autista? os brios, né, Quem de é ambos os você, quem lados. é você para dizer que é autista, né? Você não É, enfrenta os problemas que o meu filho enfrenta. Essa que é a questão. Porque o conceito clinicamente é amplo, entende?
E do ponto de vista, porque eu sempre gosto de enfatizar isso, quando existe um conceito que as pessoas se apropriam dele, entende? Quando as pessoas têm inteligência para criar realidade social a partir de um conceito, ele se torna um dado de identidade, porque é assim que seres humanos funcionam. Se você me dá um diagnóstico, ele faz parte de mim. E aquilo que faz parte de mim fica sob a guarda do meu viés egóico. Então eu vou proteger essa parada aí. É só como acontece, é um fenômeno natural, esse aí, Exatamente. e humano e cultural, porque não existe uma fronteira entre o natural e o cultural. Essa fronteira também é artificial, é mitológica, entendeu? É uma construção. Né? Nós somos parte do universo natural. A nossa cultura é parte do universo natural. As nossas culturas, né? E as subculturas dentro delas. Agora, assim, o que esse cara coloca tem um equívoco fundamental que ele não apresenta nenhuma evidência, entendeu? Eu gostei da linha de argumentação da médica que fez a contra-argumentação. Ela colocou que parece que o Brasil está distribuindo privilégios para pessoas deficientes. Exatamente, E isso não acontece. E aí, no outro lado, a gente teve vários profissionais, né? Que a gente tem profissionais, a gente já conversou sobre isso uma vez, inclusive, que querem voltar a separar, né? Trazer de volta a síndrome de Asperger e ficar a parte do Legal. autismo, porque não está relacionado. A gente tem um movimento que fala muito sobre isso. E do outro lado, a gente tinha ativistas, a gente tinha também profissionais que trabalham em prol da neurodiversidade, que oferecem suporte, que oferecem formação para famílias e para autistas adultos, nível 1 e nível 2 também, que disseram que era um absurdo, que era um desserviço. E aí começou a grande confusão, como tudo dentro da comunidade do autismo, não é? Muito democrática, em que as pessoas não conseguiam se entender, e a gente teve ameaça de processo, a gente teve poste de meia-culpa. Ameaça de processo? No final das contas, a gente perdeu uma grande. A gente teve ameaça de processo, várias ameaças de processo rolando por aí. Vale-me Deus. E a gente teve principalmente a perda de um tema riquíssimo para se discutir, não é? Porque o que as pessoas acham que é um diagnóstico de autismo? E às vezes eu até evito contar como é que foi o começo da minha relação com a Fátima por causa disso, porque fica parecendo que é uma coisa leviana. Mas que o profissional simplesmente vai, olha para você e percebe: ah, hoje eu só fiz 2 laudos. Essa menina é meio esquisita, é autismo. Mas o que acontece é que Caiu de novo. você A convive sogra. tanto com pessoas autistas, você analisa tanto, você conhece tanto, você observa, você estuda tanto, né? Que você reconhece com facilidade, porque é comportamental. Sim. Tem Ah, um mas padrão que a gente aprende a reconhecer quando você trabalha há 30 anos com isso. E você vem acompanhando a modificação do padrão, porque uma das coisas que eu faço muito nos cursos que a gente dá na Casa da Esperança, nas palestras que eu sou convidado a fazer, é contar essa história, a história do conceito autismo. E aí a gente sempre começa lá atrás, lá com Eugen Bleuler, com Kraepelin, falando de demência precoce, depois a palavra autismo que surge na literatura com Eugen Bleuler, em 1911, e a gente vai seguindo, aí passa pelo Kanner, né, e vai para o Asperger, na época que tinha Asperger, porque ele já foi plenamente exposto como colaborador do regime nazista, e isso cancela ele completamente na nomenclatura nosológica, né, contemporânea, e a gente chega nesse tempo do transtorno do espectro autista, que é um guarda-chuva gigante, que não é um só fenômeno, são fenômenos muito diferentes, que se expressam de maneiras muito diferentes e têm necessidades de suporte completamente diferentes, que não são bem expressas em números, como se fala, eu sou nível 1, eu sou nível 2, eu sou nível 3. Isso é uma referência extremamente limitada, porque não descreve que tipo de suporte você precisa, e isso é que é fundamental. Qual o suporte que você inclusive, precisa? muita gente se assusta quando eu falo, pergunta sobre o nível de suporte da Mariana, que é muito comum. Como a gente produz conteúdo para a internet, é muito comum que as pessoas, ela fala muito bem, mas ela tem uma fala comprometida. Qual o nível de suporte dela? Qual o nível de autismo dela? E pela classificação atual, a Mariana está entre 1 e 2, né? Ela flui É, muito bem entre 1 e o 2. isso aí é tão, como é que se diz? Relativo, que se eu perguntar para você, você sabe citar Homero no original? Não, então só tem um problema de linguagem. Né? Exatamente. Então, assim,
as pessoas têm uma preocupação muito grande com o nível de autismo, e aí volta para aquela questão egóica que você mencionou, Uhum. né? É outra treta que a gente vai trazer depois, mas eu quero trazer principalmente com a Fátima, que são os profissionais que dizem, oh, não, mãe, é autismo, mas fica tranquila que é leve. Fica tranquila mesmo para ver o que acontece. Então, a gente tem Essa coisa muito mais tempo nas difícil é redes ficar sociais, tranquilo. tá? As redes sociais potencializaram, elas catalisaram e potencializaram o acesso à informação, mas elas potencializaram e catalisaram também essa batalha de egos das pessoas. As pessoas estão É, constantemente lutando com o próprio ego e com o ego dos outros. verdade. E vez por outra aparece um monstrinho, né? Tirando proveito dessa guerra e espalhando o terror, Sim. né? Então, é muito interessante essa questão da classificação e de como essa classificação ela parece confusa para os próprios profissionais, muitas vezes, né? Karine, eu Porque não você sei se chegar e dizer a pessoa está fingindo que é autista para passar num concurso público. isso é grave, né? É uma Fica acusação parecendo que a pessoa difusa. está tentando tirar proveito do autismo. É, Mas a gente sabe que as pessoas fingem ser outra coisa para ser aprovadas em concurso público desde que se inventou o concurso público. Tem pessoas que têm um cérebro propenso a achar que os fins justificam os meios e que elas podem quebrar regras a seu bel prazer e manipular para obter benefícios. Isso não está relacionado com diagnóstico de autismo, está relacionado com gente. eu penso que o meu ponto nessa história, eu gostei da explicação lá da médica, né? E do contraponto que ela apresentou, mas assim, a minha preocupação é outra. É o fato de o sujeito ir na rede social falar isso sem nenhuma evidência. Ele não disse quantas pessoas, por exemplo, que ele conhece, ou algum estudo que tenha sido feito, de quantas pessoas receberam esse diagnóstico, e depois esse diagnóstico foi tirado por alguém mais esperto, ou por um instrumento mais, vamos dizer assim, melhor validado, mais eficiente. Pois é. Ele não fala isso, ele fala daquela universidade japonesa, né? Tirei do. E assim, ele não apresenta evidências de que o que ele está falando é real e não é um preconceito. Tem um cara que escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, que eu não vou lembrar o nome dele Eu agora, lembro mas desse. pronto, o livro é bem famoso. Você lembra do nome do autor? Não, eu nunca lembro do nome do autor, eu lembro das Daniel falas. Para eu Kahneman. lembrar do Kahneman. nome do autor, ele tem que me impactar muito, como é o caso do Andrew Solomon. Daniel Kahneman, eu acho que esse é o nome dele. Não sei se é Daniel, mas é Kahneman, o sobrenome. Ele é um Eu não estou com psicólogo meu que filhão aqui para ele ganhou ver. um prêmio Nobel de economia, é psicólogo, né? Fazendo uma pesquisa sobre estatística intuitiva, que é uma coisa que não existe, segundo ele, que a pesquisa demonstrou que não existe. Se você perguntar para uma pessoa conservadora qual percentual da população brasileira é composta de imigrantes venezuelanos, os conservadores vão tender a superestimar esse número. Eles vão dizer que é, entre várias escolhas, 10%, 5%, 20%. Eles vão botar um número mais alto possível para você imaginar, né? Tipo 10% da população brasileira. E é 0,0000 alguma coisa. Muito pouco, tão pouco, que o fato em si de sair na notícia, sair no jornal, a presença de venezuelanos lá em Rondônia e tudo mais, um determinado momento houve um conflito, aquilo tem um impacto na percepção das pessoas, é um viés dado pela notícia. É um fenômeno chamado priming, né? Você vê a notícia e aí você cria toda uma realidade paralela em função daquela notícia, e aquilo é uma exceção, é uma situação de exceção. O Brasil inteiro, eu, por exemplo, nunca cruzei com um venezuelano no meio da rua. Não cruzei, só vi nas notícias. Eu Dificilmente eu vi. já, Já, né? mas Mas é acho um que evento acho muito raro. isso em relação Nós às não outras fomos pessoas com que eu invadidos. cruzei. Nós não fomos invadidos pela Venezuela. O que eu quero dizer é que quando você tem um viés, o sujeito acha, tem autista demais, gente. Na minha cabeça, ele começou assim: tem autista demais, gente, no mundo. Né? É diagnóstico demais. Será que esse pessoal está diagnosticando correto? Até aí está tudo jóia, porque ele está se fazendo uma pergunta. Essa pergunta pode virar um desenho de pesquisa. Mas não, ela virou uma postagem na rede social, entende? Cheia de vieses.
E aí, E imediatamente, principalmente, gente, assim, está acho que ele acontecendo. pensa, aí eu vou estar inferindo, não vou. Vou pela sua linha de pensamento, tem autista demais, será que estão diagnosticando certo? Não é conveniente que eu questione a capacidade diagnóstica do meu colega, isso não é ético. Mas eu Pois é. posso questionar se o paciente está mentindo para o meu colega. Mas está implícito, né, cara? Está implícito nisso. Porque ele dá Está inclusive na implícito postagem. para a gente, porque para muita gente com quem eu conversei quando isso aconteceu, quando explodiu, não estava implícito para ninguém que ele estava questionando a índole. Aí eu quero contar um caso, que inclusive eu Vai. contei num comentário de um post de alguém, até já esqueci, e as pessoas curtiram pra caramba. Eu estava na fila preferencial com a Mariana no mercado com música alta. Por que diabos as pessoas colocam música alta no mercado? É para você ficar incomodado, não pensar e comprar tudo? Só pode. Enfim. E a Mariana estava de abafador, né? Ela estava com a fitinha dela aqui, de identificação de deficiência invisível, a gente estava na fila prioritária. A moça grávida chegou atrás da gente e perguntou para a caixa. Ela passou pela gente, perguntou para a caixa na nossa frente, nós éramos as próximas. Com licença, essa é a fila de prioridade? E olhou para mim. Eu sou uma péssima avaliadora de expressões, mas eu li bem o padrão daquele comportamento. Eu não leio expressões faciais. Eu nunca sei se você está feliz ou com dor de barriga. E é assim, é a prioritária. E voltou para o lugar dela. E eu estava bem cansada, porque eu não estava de abafador. Não é? Eu tenho que prestar atenção na Mariana, eu tenho que observar os sinais sutis, sensoriais ao redor, e eu não posso usar algo que me proteja auditivamente. E eu virei para ela e disse, moça, essa é a fila prioritária, essa é a fila preferencial. E se nós estamos aqui, é porque nós temos direito de estar aqui. E você agir dessa forma, tá? Dando a entender que nós estamos agindo de má fé, é uma grosseria da sua parte. Partiu do pressuposto de que vocês estavam agindo de má fé, que é exatamente o que esse treteiro fez. Treteiro não, o psiquiatra lá, né? Então, a maioria das pessoas não entende isso, não entende que é uma ofensa a você. É. Não é uma questão de reivindicação de direito, não é? Não, e aí E aí tem. eu achei que a Mariana não tinha entendido, tá? Porque ela estava de abafador, né? E estava lá autistando, feliz, tentando se regular para ficar na fila. Ela já tinha sobrevivido às compras. E quando eu fui passar as coisas no caixa, a Mariana olhou para a mulher e disse assim, eu sou autista, você não está vendo? Aí a mulher, desculpa, eu não sabia. E a Mariana, pois estude, vá aprender. A minha mãe estudou. Ah, legal. Direto ao ponto, né? E a maioria Autisticamente. das pessoas não se dá conta de que é um ataque É que é a assim, elas. serial killer. Eu vi você me parafraseando lá no programa de televisão. Sim, serial killer. Totalmente. É isso aí. Mas assim, é preciso ter muito cuidado com isso, porque quando esse conceito está difundido como o de autismo está, e tem muita gente diagnosticada por profissionais extremamente competentes mesmo, né? Qual é o risco de você estar só desqualificando seus colegas, pessoas que podem estar no ramo há muito mais tempo do que você, reconhecer esse padrão muito mais facilmente do que você, né? Porque esse doutor, sei lá o quê, ele é mais jovem até do que nós, assim, do que eu, pelo menos. É um rapaz que deve ter alguns anos já de trabalho, mas Tem enfim. anos a menos, acredito. Aí o que é que acontece, né? Quando você tem anos a menos, você tem menos padrões vividos, Quinta série que habita em experimentados mim, né? diretamente. Hã? A quinta série que habita em mim não conseguiu evitar de se manifestar. Acontece um pouco isso, né? E essa presunção de que, pelo fato de você ser psiquiatra, ele não diz, por exemplo, de onde ele tirou esses dados, né? Mas ele dá um conselho direto para outros profissionais na postagem dele. Ele diz: é importante, aí, que os profissionais estejam atentos e colham a história, e ele dá uma liçãozinha de como fazer a anamnese, né, de como fazer a colheita da história, aplicar os instrumentos mais sofisticados, embora esses instrumentos sejam sempre apoio, até o momento, é a experiência clínica que fecha um diagnóstico, não é instrumento nenhum. Tanto que a gente vê aquelas escalas do Baron Cohen, e às vezes elas não dão autismo, e o sujeito é claramente autista. Aconteceu já isso. É um ponto fora da curva, mas acontece. Ou então da pessoa estar dentro, pontuar na escala do Baron Cohen, naquelas três escalas de empatia,
de pensamento sistemático e do espectro autista. Isso. Ela pontua fora, aliás, ela pontua dentro, como autista, mas ela não tem um problema clinicamente significativo que justifique um diagnóstico. Eu tive uma paciente, por alguns anos, que tinha esse resultado, entende? Ela tem um irmão que o resultado de autismo dele é mais baixo que o dela e ele é típico, entende? Mas ela não é. Ela não é autista. Inclusive, é Nesse um tema. sentido. Ela não é autista, Essa nesse questão do sentido, ela não autismo ela é abordada por experimenta. vários autores, né? É É, abordado por vários autores de que, assim, qual que é o problema do autismo? Você não tem uma nós estamos relação direta ao entre vivo no fenótipo e YouTube. genótipo. Nós estamos ao vivo no YouTube. Essa é a doutora Fátima Dourado. Oi, Vocês vão, Fátima! vocês vão ouvi-la aqui nesse podcast ainda. Né? E ela deve estar de saída e está querendo me sequestrar para algum lugar, mas ainda falta um tempinho. Eu só estou querendo a chave do carro. Tu quer ir embora sem mim? É. Que maldade. Eu vou sair com um amigo. Eu não sei cadê essa chave, mas nós estamos ao vivo. E tem 700 espectadores, né? Multiplicando o número real por 100. Eu não sei cadê. Eu não sei cadê a chave, não está aqui. Deve estar no carro. Aliás, foi você que veio no seu carro ontem, de fato. Então fecha a porta aí, que senão enche de cachorro aqui. Tchau. Tchau, Fátima. E não é que ela fechou mesmo, cara. Eu pensei que ela ia deixar só de pirraça aberta aí. Mas enfim, essa é uma coisa importante que vários pesquisadores da área falam sempre, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender. Qual que é a grande questão do diagnóstico e da pesquisa em relação ao autismo? A genética nem sempre está relacionada com o que a clínica observa, com o que o paciente apresenta. É porque as pessoas ao longo da vida vão construindo estratégias. E essa, por exemplo, essa forma de autismo mascarado, como esse cara fala, que eu ainda não vi o nome dele, eu já vi aqui no Kindle. Essa é uma forma de autismo que consome mais energia, mas que as pessoas vão... muitas dessas pessoas se adaptam de uma maneira, que eu acho que é o caso dessa minha paciente que eu falei, se adaptam de uma maneira que aquilo se torna automático, da mesma maneira que você aprende a dirigir. E no início, Agora nós tivemos Fátima, agora nós temos Mariana. Mãe, tá certo. eu vou falar sozinha que já eu chego para fazer a supervisão, tá bom? Vai lá, Não, mas ela tem que dar o ar da graça para embelezar o vídeo. Fecha a porta, meu bem. Ela aprontou alguma coisa, precisa de ajuda para consertar. Vige! Alguém aprontou. Alguém aprontou ela mesma, né? Alguém aprontou, uma das gatas aprontou. Ah, entendi. Provavelmente foi ela perseguindo as gatas. Ela é muito feliz. Ela persegue os bichos pela casa o dia inteiro. O meu Kindle tá lá em cima, mas eu vou catar aqui no aplicativo o nome do cara, né? Sim, eu peguei aqui. É esse mesmo que você falou. Eu tô falando É o aquele Daniel outro. Kahneman. É Daniel É Kahneman. muito divertida a forma como ele escreve. É um livro muito gostoso de você ler. Mas esse livro que eu estou mencionando é de um rapaz autista. Qual que é? Peraí que eu vou achar ele. Masking Autism. Autism and Masking. Não estou achando o nome do cara. Eu preciso. Porque tem Unmasking. Tá aqui, achei. Unmasking Autism. É Desmascarando o Autismo. Que é Discovering the New Faces of Neurodiversity. Descobrindo as novas faces da neurodiversidade. Esse livro é do Devon Price. O Devon Price é um pós-doutor em psicologia que ele, num determinado momento, ele se sentia muito miserável enquanto ele estava na vida acadêmica dele, assim, se formando, né? Parece eu. Porque ele não conseguia formular vínculo com ninguém, ele era muito solitário e ele tinha problemas sensoriais e ele até ia para festas e saía com pessoas e depois ele ficava tão exausto que ele ficou assim totalmente perturbado e já estava no último ano de psicologia quando o primo dele veio passar uma temporada com ele porque ia para o college também. Né? Frequentemente os americanos mudam de cidade para ir para o college específico que eles querem fazer. Né? E aí ele dividiu um espaço com o primo dele durante um tempo. O primo dele tinha acabado de receber um diagnóstico de autismo.
E começou a falar para ele do que estava vivenciando e por que ele procurou um psiquiatra e tal, e ele foi dizendo, não sei, mas você não é autista não, mas será que esse cara acertou mesmo? E aí foi indo, e se identificou pra caramba com o que o primo dele estava dizendo, até que ele criou o hiperfoco em autismo, saiu devorando a literatura a respeito, porque apesar de ele estar no último ano de psicologia, ele não tinha se interessado pelo tema, por algum motivo ele sempre evitava esse tema, e, e aí de Por algum repente, motivo. por algum motivo, e de repente ele caiu dentro do espectro, caiu a consciência dele de que ele estava no espectro, e ele começou a escrever sobre o tema, e começou a se envolver com ativismo de neurodiversidade, né? E é Devon Price, o nome dele. E o livro é bem interessante, eu estou começando a ler agora, e a introdução é exatamente esse, né? Onde ele fala que tem esse autismo que é chamado autismo feminino, autismo de menina, né? E que não é exatamente de menina, porque é o tipo de autismo que ele tem, e ele é um homem cis. Né? Ou Já vou seja, colocar isso na minha lista. Parece ser pois é, bem interessante. é um fenômeno claro de pessoas que parecem não ser autistas e são, é uma deficiência mais invisível até do que o autismo claramente reconhecível, com todos os padrões ali à mostra, porque ele só é reconhecível quando o sujeito falha, quando ele colapsa. Eu tinha uma paciente que passou 19, 20 anos, 21 anos sem nenhum problema. Vou botar aspas aqui. Sem nenhum problema. Por quê? Porque a visão que as pessoas tinham dela era de uma pessoa normal e fresca, cheia de não me toques, uma pessoa muito besta. E ela, em determinado nível, ela acreditou nisso. Até que ela chegou, por excesso de demandas na vida acadêmica, ela chegou a colapsar, ficar muito nervosa e não fazia mais Entendo nada, perfeitamente. E absolutamente assim, nada. aí eu vou Anos, falar por experiência própria, tá? anos. Até Ela a passou forma como você 3 anos. colapsa é diferente. É, Desculpa, te interrompi. pode Até a interromper. forma como se colapsa nesse tipo de autismo é diferente. Porque você geralmente não sai em meltdown, sai numa crise explosiva, você simplesmente não consegue mais e você começa a abandonar vários setores da sua vida. Fica no fundo da rede, fica no seu quarto, ninguém vai ver e por isso todo mundo vai dizer que é frescura sua. Porque o som estava alto demais, porque tinha gente demais, porque você teve que fazer sala, teve que interagir demais, as coisas socialmente dependiam muito de você, porque você era o anfitrião, ou então tinha um papel de destaque. Você deu conta, mas você vai pagar um preço terrível. Essa é que é a distinção entre uma pessoa com autismo leve, entende? Porque veja que nós estamos desbravando esse campo. Nós estamos ainda reconhecendo e nomeando categorias. O DSM-5 não é a derradeira versão, nem mesmo com as definições de transtornos consagrados, como a esquizofrenia, que é praticamente a espinha dorsal. Né? O paradigma da psiquiatria é a esquizofrenia. Começou com a descrição da esquizofrenia. Essa descrição continua em operação, continua se modificando. Por quê? Porque um diagnóstico ele não identifica uma coisa que tem dentro de você. Ele é só um discurso a seu respeito. E uma forma de, clinicamente, isso do ponto de vista estritamente clínico, desenvolver alternativas de suporte para você. É só isso um diagnóstico. Você não muda, você não se torna outra pessoa. Eu simplesmente começo a enxergar seus problemas de uma perspectiva mais útil e menos enquadrativa, menos julgadora. Entende? E aí eu começo, em vez de dizer, você é assim porque você é fresca, você é assim porque você é frágil demais, porque você não tem muita resiliência, porque você sei lá, porque você é mulher, porque acontece isso, né? Um dos Sim. motivos pelos quais as mulheres são menos diagnosticadas do que os homens é o simples fato delas serem mulheres e as queixas delas não serem levadas a sério. É histeria. Deve ser borderline. Entende? Borderline, assim, clássico para mulher, né? Incrível. Pois é. Que é o que era histeria no século XIX. Você viu uma mulher sofrendo, você dizia histérica. E a palavra histérica vem de hístera, que significa útero em grego. É muito louco isso. Exatamente.
Esse é um né? Então, questionamento que a gente traz. Asperger, ele dizia que os pacientes dele eram super-homens nietzschianos para o regime nazista, mas as meninas que muitas vezes tinham o mesmo tipo de inteligência e o mesmo tipo de estranheza eram mandadas para Spiegelgrund para serem assassinadas, que chamava de eutanásia, porque eram mulheres e aquilo era inadequado numa mulher. Não era sinal de inteligência, era sinal de inadequação. Aí o sujeito vem numa situação como essa, em que as mulheres estão começando a ver os seus problemas de uma maneira útil e pragmática, algumas mulheres, né, muitas mulheres e alguns homens também, porque tem esse tipo de autismo também nos homens. E aí o cara fala que é tudo mentiroso esse pessoal. Tá todo mundo mentindo. Ou pelo menos ele abre a possibilidade para alguém dizer isso acontece mesmo, porque sempre aparece um bolso burro para falar uma coisa como essa e contaminar a cabeça das pessoas com fake news. Por quê? E é Porque não esse está baseado em fenômeno que me evidência preocupa nenhuma. muito. Está baseado no viés dele. Entendeu? É por isso que esse comportamento é irresponsável por parte desse médico. Não tem nada a ver com ele estar dizendo uma verdade que as pessoas não querem ouvir. Tem a ver com ele estar sendo irresponsável de falar uma coisa que ele não apresentou nenhuma evidência, nenhum dado de que seja real. É só isso. Só se trata disso. E a questão que me incomodou e me preocupou mais permeia justamente isso que se abordou agora, sabe? As redes sociais, elas trouxeram fenômenos sociais muito interessantes. Primeiro foi a lacração. Tudo era lacração, porque era de direita, de esquerda, né? É. Era tido como um comportamento de esquerda a lacração. E agora a gente está vivendo o tal do hablo mesmo, que ele Como é que é o nome? é habla mesmo. Tá? Hablo mesmo, falo mesmo, né? Hablo mesmo. Que eu vejo muito o uso dessas hashtags e o uso desse posicionamento em pessoas que se declaram de direita. E as redes sociais, elas potencializaram esses recortes como se eles fossem verdades absolutas. As pessoas consomem isso de uma forma de que não se quer antes, se você contava uma fofoca, se você contava sua opinião para alguém, o que a pessoa disse, onde você ouviu isso? Quando foi? Como foi? Com base em que você está dizendo isso? Agora você tem, principalmente, você tem profissionais e pessoas que se dizem próximas de profissionais, né? Porque abriu espaço para todo mundo falar sobre o que vê, sobre o que fala, e cria uma audiência que acredita nesses recortes e que reproduz esses recortes, porque isso é monetizado. Essa monetização dos cortes em várias plataformas faz com que você seja bombardeado o tempo inteiro com esses recortes e as pessoas não conseguem sequer, no meio desse bombardeio de informação, opinião, lacração e abro mesmo, porque o que importa é causar impacto nas pessoas, para que o algoritmo mostre você para mais pessoas, para que você seja financeiramente remunerado por isso, porque a gente não está nas redes só porque a gente gosta de dar opinião e fazer fofoca. É verdade. Todo comportamento, tudo na vida da gente tem um interesse. Não é à toa que a gente toda faz relação vídeos, é por interesse. não é à toa que a gente faz vídeo só quando tem treta, né? Pois é. Toda relação, todo tipo de comportamento social, ele envolve um interesse, nem que seja um interesse afetivo, mas é um interesse. E o que me preocupa muito é justamente essa questão do mercado, entendeu? Esse profissional pensa como eu. Não interessa se esse profissional tem uma postura ética, se ele é acolhedor. Inclusive, é outra treta que um dia a gente pode trazer depois, que é uma treta que eu tenho com o pessoal da homeopatia, sobre atendimento e acolhimento, né? Essa treta é gigantesca, né? Porque a Pois é. homeopatia já tem muito estudo demonstrando que é completamente ineficaz, né? Então, assim, não interessa para o pai mais que aquele profissional ele tem um posicionamento acolhedor, se ele tem uma boa formação, se ele é um profissional ético. O que interessa muitas vezes é a postura que esse profissional tem na rede social de concordar sociopoliticamente com ele. E aí não sei se você viés notou, de mas validação e de confirmação é perigoso. eu não sei se você notou, mas a expressão farra do autismo leve é uma paráfrase, né? De um outro profissional, não é o que deu essa. Não é o mesmo, ele também Não gosta é de o mesmo. processo. Ele gosta de processar as pessoas, mais do que mandar elas derrubarem o poste da outra pessoa, né? Denunciar o vídeo, sei lá o que, por que motivo.
esse outro profissional, ele processa mesmo, né? Um profissional que já apareceu em Curiosity Channel, é um sujeito super badalado, né? Que vem de uma universidade estrangeira, apesar de ser brasileiro, e que traz uma ideia sobre autismo que é, para mim, extremamente simplista, do ponto de vista biologicista e simplista. Eu não vou aqui dar mais detalhes, senão as pessoas se identificam e daqui a pouco vão me processar, e eu não gosto de processo. Eu gosto de falar as coisas no genérico, porque atinge as pessoas Não falo, certas eu no não momento posso ser certo. processada porque a minha advogada está tendo muito cliente novo agora de plano de saúde cancelando. Ela não está com tempo para me atender, não. Pois, pois é. Então, assim, esse camarada, ele soltou uma dessas. Ele disse que na nova revisão do DSM, esse último texto que foi publicado em português recentemente, que é o DSM-5-TR, né, texto revisado, iria acabar com a farra do autismo leve. Não acabou, porque o DSM não é baseado em viés, é baseado em estatística, de fato. Não é a estatística intuitiva, entende? Que esses irresponsáveis difundem nas redes. É estatística real, é contagem, entende? É moda estatística. Você precisa ter essa abordagem, porque senão a estatística serve exatamente para você não cair nos E vieses. principalmente a estatística revisada por pares. Exato, Né? exatamente. Esse sujeito trouxe uma pesquisa dos Estados Unidos que provavelmente não teve nenhum tipo de financiamento lá, porque é palha, é palha, entende? A ideia era, a partir de uma amostra de tecido humano, vindo de uma pessoa supostamente autista, reproduzir um órgão central, eu vou falar, um cérebro, né? E deduzir a partir do funcionamento desse cérebro, criado em laboratório, que é a parte mais sci-fi da pesquisa inteira, né? Deduzir a partir disso, contrariando as regras do pensamento hipotético dedutivo, que tem que levar em conta tudo que forma um cérebro e não só a placa de Petri dele, onde o cérebro cresceu, E entendeu? principalmente, a gente está falando de um diagnóstico vastíssimo a nível bioquímico, Exato! biológico. Biológico, bioquímico, cultural, Eles não sabem. O que eu acho comportamental, mais fascinante é mental. eles não sabem ainda quais são os genes envolvidos no autismo. E aí, até onde eu sei, o sujeito que ele usou tinha síndrome de Rett, que nem está mais no espectro. Ou seja, não faz nenhum sentido, não fazia sentido quando ele fazia, e toda vida que alguém me perguntava sobre essa pesquisa, eu dizia, esse cara é um reducionista, nada mais. A hipótese dele não faz sentido. Deve ser por isso que ele está atrás de financiamento aqui no Brasil, porque lá fora ninguém vai bancar essa... Não vou falar a palavra, ninguém vai bancar essa porcaria. Não fala que a Vanessa está muito ocupada. Ninguém vai bancar porque não faz sentido. Um cérebro, ele é um órgão que lida com contextualização. Quem você não é só o seu cérebro, é seu corpo inteiro. A sua cognição é corporificada, é contextualizada, entende? É inativa, depende do ambiente, depende do contexto, depende das suas experiências anteriores, do seu histórico de reforçamento, para você elaborar aquelas antecipações que caracterizam a sua identidade, que você chama de eu, entendeu? Se a gente perder isso de vista, se a gente perde isso de vista, a gente simplifica tudo, né? E tem sempre aquela ideia simples, rápida, curta, né? E perfeitamente equivocada sobre tudo que é fenômeno complexo, né? E o autismo é um E essa fenômeno complexo. tendência é mais uma preocupação em relação às redes, não é? De oferecer soluções. Meu amor, agora eu não posso. Oferecer soluções extremamente simples para questões extremamente complexas, e isso não é possível. Não é. Não é. Seria muito bom, seria maravilhoso se fosse, mas não é. Eu nem sei se seria bom, sabe? Porque eu ia ficar muito entediado se fosse tão fácil. É Eu bom se eu preciso conseguisse meu resolver todos os meus cérebro, problemas de forma meu simples. cérebro é Eu muito hiperativo, gostaria. precisa de estímulo constante. Eu não ia gostar muito de coisas simples demais, não. Por exemplo, eu não estaria agora preocupada calculando o que eu vou encontrar na cozinha quando eu sair deste quarto, não é? Eita, eu acho que a gente pode até se despedir agora, porque o núcleo, a não ser que você queira dizer alguma coisa ainda sobre esse fato. Acho que a gente discorreu bem sobre as nossas opiniões sobre essa questão.
Então vamos nos despedir, né? E assim, com uma promessa, a gente está fazendo esse encontro hoje, não só por causa dessa treta, né? Porque treta é só eu falar com o Karine que ela me manda uma, toda semana tem. Várias. Mas a questão não era nem só essa, é porque nós combinamos de lançar esse podcast que chama-se Vixe, Autistei. Esse que você está ouvindo agora e E assistindo, você né? já deve ter percebido que a gente é autista muito. Sendo que eu estou rodando aqui, mas eu não sou gay. A, a, esse áudio dessa live vai para um podcast no Spotify, que vai ser distribuído em todas as plataformas. Assim que eu terminar aqui, eu já vou converter isso em áudio, né, dar uma editadazinha simples para tirar as besteiras que a gente falou no começo, né? Não se preocupe que a gente não falou o nome de ninguém, porque assim, esse erro a gente não comete. Né? Mas a gente falou as coisinhas para começar, para se organizar e tudo mais, e a proposta é, todos os sábados, às 10 da manhã, nós iremos gravar aqui ao vivo, e o resultado vai para o podcast. Então, essa é a nossa promessa. Exatamente. Eu comprei um equipamento novo, especialmente para essa ocasião, passei o ano todo namorando com uma determinada placa, um determinado equipamento, que eu não sei se eu vou destruir tudo, levantando ele aqui para mostrar para vocês aqui, para quem está assistindo e não só ouvindo. Ele tem 4 entradas de microfone, é um Evo 8, é uma placa de áudio, né, uma interface de áudio, e a intenção é enfiar 4 autistas nesses buraquinhos que você viu. 4 não, né? 3, porque um sou eu, né? E ainda colocar a Ana Karine remota, porque a Ana Karine mora em Ubajara hoje em dia, não mora mais em Fortaleza. Né? Então, a ideia é a gente ter sempre nunca gente normal, dificilmente. Né? Eu vou convidar a doutora Fátima, mas ela também não é muito normal. Ser casada comigo 30 anos não pode ser muito normal. Nem pouco. Né? E aí, a doutora Fátima vai pintar, eu não sei se ela vai ter saco de ser host, de estar sempre presente. Eu vou fazer isso, porque o equipamento eu sou o dono da bola, né? Tem que botar a coisa para funcionar. Mas vai ser nesse quartinho aqui, né? Provavelmente a Celiane Xavier e o Sávio Mota serão figuras frequentes presencialmente aqui em casa, todo sábado, às 10 da manhã, ao vivo. Eu preciso comprar mais umas 2 câmeras para isso dar certo. Assim, gente, a Fátima, né? Vai vetar esse projeto, ele tá querendo comprar mais coisa. É porque eu fui no podcast lá, MamiCast, lá legal, do Jornal O Povo, e ela tem... Você já foi lá, né? Não. Nesse podcast? Pede para me convidar. Cara, ela peça assim. Ela montou um negocinho assim, uma estrutura, que tem uma câmera em cada pedestal de microfone. Enquanto um está falando, a câmera do pedestal dele está apontando para o outro, de modo que ele pega todos os sinais ao mesmo tempo. Né? E joga, eu acho que joga no OBS, eu acho que é no OBS que ela joga. Eu tô fazendo por aqui. Estou aceitando convites. Pois eu vou fazer isso. Eu vou cutucar ela, para ela te chamar. Porque MamiCast é tua cara, né? MamiCast é tua cara, assim, porque tu é a mãe mais profissional que eu conheço. Assim. O nosso despertador. Tá certo. Vamos lá. Agora eu vou ter que descobrir o que minha filha e as gatas aprontaram. Não foi ela. Foram as gatas. Não foi você. Tá, eu já vou lá resolver seu problema. Diga para ela que a Cocó mandou oi para ela. Ela perguntou da Cocó essa semana. Continua viva, Cocó, incrivelmente. Gatos entraram aqui. Gatos, você sabe, são alienígenas que invadem, né, assim, o planeta da gente. E escravizam os humanos. Pois é. Somos escravos de gatos. Mas, e aqui cheio de cachorro. Vamos dar tchau, vamos editar direitinho, porque gente tem um podcast. Tá, agora oficialmente temos um podcast. Chama-se Vixe, Autistei. Porque eu faço muito isso, né? Eu tô conversando com as pessoas, aí me perguntam alguma coisa sobre um tema que eu estudo, aí eu começo a explicar. Aí no final, vixe, autistei. Pois é. Eu não tenho nem essa desculpa, cara. DDA, sei lá, TDA. Enfim, tá? Vida longa e próspera aí para vocês, e eu vou descobrir o que aconteceu na minha cozinha. Tá bom. Depois publicam alguma coisa no Instagram aí mostrando o que aconteceu na cozinha, se for publicável. Vou olhar, vou descobrir. Tchau. Vou parar a transmissão aqui.